Débora, tá me ouvindo? E assim, Vai estar gravando. Hoje vai estar gravando, hoje deu certo, tá? Tá gravando a nossa tá reunião gravando. aqui. Tá. Então pode falar, Marcela, fica à vontade. Boa noite também para quem eu não tenho ainda. Acho que a Marcela, Maristela caiu? caiu. Acho que sim. Ah, é porque não aparece mais o nome dela aqui nos presentes. Acho que ela foi fechar alguma coisa e deve ter fechado. E deve ter Botar fechado, apertado né? o vermelhinho ali, né? Sim. Tá bom. Ó, voltou a Maristela. Tem uma outra Mara Rubi aqui, a Mara Rubi Ateis, que é professora aqui de Jaraguá do Sul. Boa noite. Aconteceu Oi, alguma boa coisa? noite. Agora tá voltando. Acho que tu, de algum jeito, tu fechasse sem Sim, querer um. eu não opero muito bem no Zoom. Não, a primeira coisa que eu queria dizer, né, boa noite para todo mundo, é que eu fiquei muito feliz com as leituras que eu fiz do trabalho da Ana. Então, ontem eu passei o dia todo na companhia dela. E eu fiquei muito feliz, e muito feliz porque, como eu já estou envolvida com a questão do pós-doc, né, as minhas leituras, é impressionante como elas têm canalizado. E aí eu vou falar só uma coisinha que eu achei muito bonita, porque quando eu estava lendo o Leonardo da Vinci, ainda estou terminando, mas tem um momento em que ele fala que ele recomendava para os alunos dele, para os discípulos dele, que eles fizessem um exercício de olhar para as nuvens, de olhar para as manchas nas paredes, para entender imagens. E aí eu me lembrei que essa era uma brincadeira muito frequente quando eu era criança. E aí gostei muito de entender isso, mas aí quando a Ana começa lá nos trabalhos dela, quem lê o texto vai saber, os textos vai saber disso, que tem um momento em que ela diz, cita alguém que fala que, na verdade, a gente começa a desenhar com os olhos, né? E eu vi uma entrevista com um historiador da ciência, ele é italiano, e eu vi exatamente porque Leonardo fala muito dessa coisa do sol, do céu, e aí eu fui ver isso, vi a entrevista que eu achei maravilhosa, e ele disse o seguinte, no meio da entrevista alguém pergunta, mas por que os antigos falavam tanto do céu, tanto do universo? E ele diz, porque não tinha televisão, não tinha energia elétrica, não tinha tela de computador. E aí ele fala que as constelações, na verdade, elas não têm aqueles desenhos que nós formamos ligando um ponto ao outro. E aí a Ana vem citar, também ela fala do céu, e ela vai citar que, primeiro, a gente começa a desenhar com os olhos. E eu achei isso de uma beleza muito grande, porque é isso, essa afirmação, Ana, ela me levou lá para o Leonardo, me trouxe para essa palestra que eu vi, para minha infância, e meio que validou um pouco das coisas que eu pensava, né? Então a gente começa a desenhar com os olhos, depois a gente desenha. Eu gostava muito de fazer uma brincadeira que era usar o meu calcanhar como uma ponta seca de um compasso e fazer uma circunferência. Então a gente brincava de fazer muitas circunferências. Então, na verdade, o desenho está em muitos lugares. E aí, o Leonardo da Vinci faz uma recomendação e a Ana faz uma outra recomendação muito bonita, que é para a gente olhar para o horizonte. E eu acho que a gente deve continuar olhando para o céu e traçando esses desenhos no céu. Mas nós temos um problema muito grande, porque hoje a gente não olha mais para o horizonte, então a gente não olha mais para o céu, porque a gente está tomado por luzes intensas que elas obstaculizam isso, tiram o nosso foco da natureza.
mas também porque nós estamos muito ligados na tela e hoje os oftalmologistas estão nos pedindo para fazer bastante exercícios de olhar longe. Esse exercício que a Ana recomenda para o exercício do desenho, os oftalmologistas estão pedindo para a gente exercitar a musculatura dos olhos. Então, eu fiquei muito feliz com esse entrelaçamento de questões e agora eu vou fazer a apresentação da Ana. Ana Moraes nasceu em 1988, então é uma artista muito jovem, é artista visual, doutoranda em processos artísticos contemporâneos nas artes visuais, no programa de artes visuais da UDESC. Ela é mestra e bacharela em artes visuais também pela UDESC, em 2019 e 2013, respectivamente. Pós-graduada em gestão cultural pelo Senac São Paulo, em 2016. Vive em Florianópolis. Pesquisa diferentes entendimentos acerca do desenho contemporâneo. Seu processo artístico se baseia na investigação de possibilidades de desenho por meio de linhas, traços, fios e territórios que geralmente respondem à localização e interagem com a paisagem. Vencedora do Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea de Santa Catarina, em 2020, recebeu o Prêmio Festival do Minuto, concurso Tema Livre de abril de 1922, participou da Bienal Internacional de Curitiba em 2019 e foi selecionada em editais como Arte como Respiro do Banco Itaú Cultural e salões como Salão de Artes Visuais de Vinhedo, em 2022, Salão 10x10 em 2022, Salão Luiz Sacciolotto, em 2019, entre outros. Participa do Na Casa, coletivo artístico situado em Florianópolis, na gestão e curadoria da Galeria Na Casa. Também realiza trabalhos de curadoria, selecionados em editais em Santa Catarina. Desde 2013, ministra o curso Desenho Artístico em seu ateliê. Então, Ana, agora a palavra é sua. Oi, Maristela. Vocês estão me ouvindo? Eu estou, mas eu não estou vendo ninguém. Não está vendo? Não. Eu acho que é uma configuração do Zoom que você consegue ver quem está falando. Lá em cima tem um quadradinho, uns 3 pinguinhos. Se tiver em inglês, está escrito View. Aí, se tu clicar ali, tu pode achar mosaico, expositor, tem umas combinações assim. Eu não vejo nada. Vocês me ouviram? Não, a gente Sim. ouviu e a gente viu durante todo esse tempo. E agora a gente está ouvindo aqui. Eu estou vendo a Ana, mas vocês devem estar me vendo, porque sou eu que estou falando. Não, Isso. então agora eu acho que eu passo a palavra para a Ana e vou tentar resolver os problemas aqui, porque até agora eu não consigo compreender. Tá bem. Ana, quero também dizer o nosso muito obrigado pelo teu aceite de participar conosco do seminário. E tenho certeza que todo mundo que não te conhecia deve ter adorado o teu trabalho, porque ele é muito sensível. E eu tenho o prazer de te acompanhar nessa formação aí desde o mestrado. E só traz orgulho aqui para o nosso PPGAP. Obrigado, Ana. Não, imagina, Mara, eu que agradeço, na verdade, eu acho que é sempre uma oportunidade poder falar sobre o próprio trabalho, poder trazer um pouco da pesquisa, e a Mara tem me acompanhado desde o mestrado, né, principalmente em disciplina de metodologia de pesquisa, e que às vezes é meio assustador para os artistas, mas que faz toda a diferença, né, quando a gente está produzindo, e quando a gente começa a organizar o trabalho, enfim, e a própria pesquisa. E eu fiquei em contato mais com a Kellen, né, que não está aqui agora, ela disse que vem depois, no final, e a Kellen, a gente também acho que compartilha uma com o trabalho da outra, assim, eu já fiz, gente, eu só vou fechar aqui rapidinho para não fazer barulho, tá? Desculpa. Aí. E a Kellen, ela me colocou várias questões para essa fala, né, para esse seminário, e eu achei bem interessante, assim, poder compartilhar e poder pensar sobre essas coisas, e poder trazer aqui também, abrir para conversar.
porque eu acho que é sempre uma oportunidade, enfim, para a gente colocar questões que parecem tão pessoais, e a Maristela começou citando Leonardo da Vinci, eu falei, uau! Sim, se a Maristela foi lá no Leonardo da Vinci, voltou na própria infância, né, para poder falar sobre desenho, eu acho que é bem por aí que a coisa acontece, né? Eu sou doutoranda agora, eu estou no último ano do doutorado, no programa do UPPGAV da UDESC, em artes visuais, né? E nessa linha de processos artísticos. E não foi a linha que eu fiz o mestrado, então eu fiz o mestrado na linha de teoria e crítica, que era, eu acho que era uma escrita mais voltada para pensar outros contextos, outros artistas, e quando eu entrei na linha de processos, eu comecei a pensar nessa escrita que é falar do trabalho que a gente desenvolve como artista, né? E enquanto eu estava fazendo o mestrado na linha de teoria e crítica, eu continuei produzindo como artista em ateliê, mas eu não tinha, eu acho que, não sei, talvez segurança suficiente de trazer o meu próprio trabalho para uma pesquisa acadêmica. E foi o que eu fiz agora no doutorado, eu tive a oportunidade de trazer essa pesquisa e poder investigar, né, academicamente, ou pensando dentro, né, do contexto da universidade, pensar essa produção. Então, e essa produção, ela vem do desenho. Eu venho investigando o desenho desde a época da graduação, pensando, na verdade, eu entrei na faculdade de artes, comecei a estudar artes por causa do desenho, então é muito bom para mim estar aqui, né, no último ano de doutorado, falando sobre desenho, e principalmente falando sobre esses dois tópicos que nos últimos anos começaram a se configurar como eu acho que é a minha pesquisa, que é pensar a linha e pensar o olhar, né? Esse olhar no desenho, principalmente no desenho de observação, eu acho que ele é muito importante para o meu trabalho, mas também eu acho que é como eu me conecto com as pessoas quando eu vou apresentar o trabalho. E isso eu acho importante falar, porque eu também sou professora em ateliê livre, né? Eu abro meu ateliê para pessoas que estão interessadas em aprender a desenhar. E eu começo com desenhos de observação. E eu acho muito importante porque quando eu faço esses cursos, vocês vão ver que a minha fala, ela mistura um pouco o ser artista e o ser é, é, professora, né? Eu não sou professora de escola, da rede, é professora de ateliê. Eu acho que é um pouco diferente. Acho que o professor da rede é um pouco mais, é um desafio maior, né? Porque para mim chegam pessoas que estão focadas em aprender a desenhar. Então, eu acho que, assim, é diferente. Mas, do mesmo jeito, existem frustrações, existem, enfim, vontades, desejos e outras coisas, enfim, que acontecem ali naquele ateliê. Mas a minha fala se mistura entre isso, de tentar explicar, né, o que todo mundo pode desenhar, e cada pessoa tem um tipo de desenho, e ao mesmo tempo mistura com o eu artista, no sentido de tentar, sei lá, talvez tentar mostrar coisas, ou oferecer, ou ter algum tipo de convite para que as pessoas vivenciem ou experienciem isso, que é tão simples do desenho, né? Eu escolhi trabalhar no desenho quando eu estava na graduação, eu experimentei um pouco de gravura, um pouco de pintura, um pouco de fotografia, fui para a história da arte, que me interessa bastante também, mas eu acho que o desenho, ele é muito democrático, sabe? No sentido de, não precisa de muito para desenhar, né? Assim, quando alguns alunos começam a fazer aula comigo, o que precisa de material? Traz um bloco de papel, os lápis que você tem, eu tenho alguma coisa aqui, depois você vê o que precisa. Então, eu lembro quando eu fiz o curso de pintura, aquela lista enorme de coisas, assim, eu falei, ai, gente, como é que eu vou comprar isso, né? Mas, ateliê de gravura ou de cerâmica, que sempre precisa de um ateliê, né? Mas o desenho não, o desenho, você pode fazer em qualquer lugar. E o que eu venho pesquisando agora, no doutorado, eu tive essa oportunidade de entrar dentro dessa pesquisa, né, do doutorado, que o desenho, ele está em tudo, na verdade, né? Placa de trânsito, como que a gente gesticula, enfim, tudo isso pode ser desenho, e eu acho que eu trago muito disso para o meu trabalho.
É, eu não sei, eu acho que eu vou. A Kellen, ela acabou escolhendo 3 textos, né, que eu mandei. Eu acho que ela escolheu super bem também, porque são trabalhos muito recentes que eu vim fazendo. Os textos, queria dizer para vocês também que eles estão. Eu acho que o texto, como o trabalho, ele está sempre aberto, né? Então, ainda tem coisas assim que eu acho que eu vou trazer para minha tese mais aprofundado. O texto era o texto que vou mandar para uma revista, vou mandar para uma, né, enfim, para um evento, e então ele fala um pouquinho do que foi, né, aquele trabalho, aquela experiência. Então, eu acho que eu só vou apresentar para vocês os 3 trabalhos que ela escolheu, na verdade, que, que, que eu acho que focam mais na questão da linha, né, em como eu trabalho com a linha, porque eu acho que eu sou uma artista que trabalha com desenho, e meu foco no desenho é a linha, né? Se a gente simplifica, acaba chegando na linha. E essa linha que vai para outros suportes, que não é só o desenho no papel, mas que acaba virando vídeo, acaba virando instalação, e acaba virando outras coisas, enfim. Posso compartilhar aqui? Pode. Tá. Gente, eu vou falando qualquer coisa, eu não sei, se vocês quiserem me interromper também, não tem problema, ou se quiserem deixar para depois, eu não sei como é que vai ser a dinâmica aqui, mas se ficar muito monólogo, vocês podem me parar que está, e pode ficar bem aberto quanto a isso. Eu sugiro que quem quiser fazer alguma interrupção, aí levanta a mãozinha, esse ícone de mãozinha aqui, Tá, e aí, tá todo bom, mundo vê, né? E aí tu para tá na hora que bom, tu achar que dá, tu para para respirar um pouquinho. tá, tá bom. Obrigada, Mara. Eu organizei esses trabalhos um pouquinho para mostrar um pouco do meu processo. Eles não estão organizados de um jeito assim cronológico, porque eu acho que essas questões do processo, elas vão e vêm. Então, eu acho que quando eu identifiquei que eu estava trabalhando com desenho, que eu estava dentro de uma investigação, e eu gosto de usar essa palavra, investigação, pesquisa, porque é, quando a gente entende que é um profissional artista, no sentido assim, eu sou uma artista que trabalha profissionalmente com isso e que adentra numa pesquisa, né? Então, eu estou trazendo essa pesquisa já há pelo menos 10 anos, que é desde a época que eu, né, me formei em 2013, então há 10 anos que eu estou trabalhando com isso. E profissionalmente, porque eu digo, trabalhando em ateliê, participando de salões, editais, mandando trabalho para residência, enfim. Então, são coisas que eu acho que só fazem sentido porque a gente vai adentrando em camadas. E, e quando eu percebi que tinha uma pesquisa dentro do meu trabalho, tinha a ver com a linha, né? Eu moro em Florianópolis há 20 anos, sempre caminhei, pedalei pela cidade, observava esses horizontes. E eu acho que isso me fazia muito bem, olhar para o horizonte, né? Olhar para fora. E eu acho que isso começou a fazer muito sentido na pandemia, né? Quando a gente ficava muito no computador e esse olhar próximo parece que tinha que, sim, olha para fora, olha para longe, né? Para exercitar o olho. Mas até então eu vinha só pesquisando essa questão do horizonte, das linhas, e como o horizonte de Florianópolis, ele era sinuoso, né? Ele a gente só vê linha reta no horizonte em Florianópolis virado para o mar, né? Quando não tem nenhuma ilha na frente. Mas os meus percursos diários, eles sempre estavam virados para o continente. Então eu sempre via essa cadeia de montanhas, né? Essas camadas, e isso sempre me chamou atenção, como se fosse um frame, assim, sem uma... Sempre tem uma coisa ali, né? Sempre tem uma... Uma vez encontrei uma senhora que ela viveu a vida toda em Brasília, e ela dizia que ela mudou para Florianópolis já bem senhorinha, assim, mais de 70 anos, e ela falava que ela ficava claustrofóbica em Florianópolis. Eu achei tão bonitinho isso, daí eu falei, mas... Ela falava, não, é porque parece que tem muita montanha em volta, né? Tem muita coisa cercando, rodeando. Eu falei, nossa, para mim é tão bonito, né? Ter essa moldura. E para ela sentia claustrofóbica. Enfim, cada pessoa, né? Vê de um jeito. Mas aí eu comecei a desenhar esses horizontes, desenhar essas linhas, comecei a repetir, sabe? Fazer tanto na horizontal quanto na vertical. E aí eu comecei
a finalizar alguns trabalhos, né? E como esse que está na tela, que não é linha do horizonte, na verdade, já é uma outra coisa, vira um corpo, um tronco, né? Então aqui já ele já começou a virar uma outra coisa. E começou a virar uma outra pesquisa nessa época, né? Porque eu vinha pensando a linha, repetia a linha, vai e vem, desenha, repete, repete. Enfim, entrei nessa pesquisa. E foi muito interessante que nessa época o trabalho começou a crescer. Eu fazia desenhos em papel bem pequenininho, repetia, só fazia assim, repetia a linha. Eu não tinha intenção de fazer desenhar assim a paisagem realisticamente, ou não, eu queria só brincar com esse exercício de desenhar essas linhas que eu via, né? Esses horizontes que não eram linhas retas, eram sempre linhas curvas. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de mais espaço. Parecia que, assim, o papel pequenininho não dava, o papel grande não dava. Eu comecei a fazer em papéis, desculpa, enormes, assim, de tipo 3, 4, 5 metros, até 25 metros, e não dava conta. E eu pensei, numa dessas não é o papel mais, né? E aí eu comecei a investigar a linha fora do papel. E dentro desse exercício de criar volumes, dentro, né, esse trabalho que eu estou mostrando, é um volume, né, é um desenho que tem um volume dentro do papel. Mas aí eu comecei a pensar, como é que uma linha se estrutura fora do papel? E aí eu criei esse trabalho que eu comecei a investigar a linha, eu vou falar assim, no campo expandido, né, uma linha que ela salta do papel, ela salta do tridimensional. Eu comecei a pensar esse trabalho é, pensando as paredes brancas do museu, né? Elas servem como um suporte branco, né, para o desenho, como uma folha, mas criando essas linhas e principalmente nesse trabalho eu brincava com luz, fazia com que esse trabalho se transformasse em sombra. Então a própria sombra acabava virando linha. E eu não sei, eu entendi esse trabalho como um desenho no campo expandido, um desenho que cada tipo de linha de arame que eu usava era como se fosse um lápis diferente, né? Aqueles lápis 6B, 4B, 2B, e era a gramatura que eu estava usando ali, tipo a grossura do arame. Então, cada arame desses daí que eu trabalhei, alguns absorvem mais a luz, outros nem tanto, outros fazem uma sombra maior, e a própria sombra ficava diferente, e ampliava o desenho. Então, eu comecei a achar, nossa, isso aqui é muito interessante, né? E eu vim trabalhando nisso em 2019, até começar a pandemia. E aí, na pandemia, eu fiquei sem poder acessar meu ateliê, porque eu tinha um ateliê compartilhado. E aí começaram a surgir outros trabalhos depois disso. Eu acho que meu trabalho tem muito a ver com o espaço que eu tenho disponível no momento, porque eu não tinha em casa essas luzes, né, esse espaço branco para poder expor enfim, esse espaço. E aí eu comecei a entrar numa outra pesquisa, e que eu acho que tem, né, eu tô desenvolvendo até então, porque eu acho que foi crescendo, crescendo até 2019, e daí veio a pandemia, eu dei uma parada nele. E é um trabalho que ficou aí, e que eu acho que, né, talvez tenha que retomar ou não, depois a gente pode falar de processo criativo e tal, mas ele chegou até aí. E quando chegou a pandemia, nos primeiros meses, assim, eu pensei, como é que eu vou fazer, né, para produzir em casa, para mim era impensável, assim, eu tive ateliê compartilhado fora de casa, e sempre foi um espaço muito livre de criação, grande e tal, e eu morava num apartamento pequeno. E no começo da pandemia, muito claustrofóbico, até um cubo branco, né? E o que me fez, acho que, passar por esse momento, assim, de não me sentir tão presa, talvez, e de ficar com essa coisa de observar, né, do olho, de não ficar só no computador e de poder olhar para o horizonte, foi olhar pela janela de casa. Então, eu sentava na frente das janelas, né, da sacada, da janela do meu quarto, a janela do quarto da minha filha, e observava as montanhas e como que se davam, às vezes até o contorno das nuvens em cima das montanhas, e comecei a desenhar isso. E comecei a desenhar desse jeito, assim, com linhas, né? Não é um desenho realista, né? Mas eu estava sempre pensando assim, a nuvem que entra por cima do desenho, tal, enfim. E eu trouxe isso para mostrar
que eu acho que até então meu desenho estava muito orientado na questão da paisagem, do observar longe, do observar o horizonte, né, de estar dentro desse frame, que é a janela. Tem outros trabalhos que têm a ver com isso também, com esse quadrado que a gente vê, né? Enfim, então, isso aqui foi um pouco para mostrar para vocês o que eu vinha trabalhando, né? A questão, se vocês pensarem assim, né? Tipo, a linha do horizonte, mas tem a linha do preenchimento, a, essa investigação de diferentes grossuras da caneta, né? Enfim. E, e quando começou a pandemia, aí eu vou falar do trabalho que... Ah, só um pouquinho, tem esse aqui também. Eu vinha trabalhando com esse das linhas, e esse aqui, ele tem a ver um pouco com a... Isso aqui é muito Florianópolis, na verdade, essas montanhas que a gente vê, e essa cadeia de montanhas que tem por trás, e que daí, com a distância, elas vão ficando mais foscas, né? Elas vão ficando mais transparentes, e eu comecei a pensar num trabalho que pudesse dar conta dessa transparência, dessa camada, e cheguei nesse resultado, que na verdade esse material azul são chapas de raio-x da minha mãe, da minha filha. Então são partes do corpo, né, do corpo delas, assim. É claro que eu lavo, elas ficam azuis assim porque elas são lavadas com quiboa, com cloro, mas enfim, eu fui criando essas camadas. Só trouxe isso daqui para mostrar que essa investigação da linha, ela ia por dois lados, né, no sentido de tanto riscar o papel com linha, quanto pensar essas camadas que vão se compondo enfim, com essas, com essas camadas, enfim. Esse trabalho, ele é recente, eu expus agora em 2022, e eu transformei eles em caixas maiores também, com iluminação atrás, para poder ver essas manchas, né, então, quando chega perto, você consegue ver, assim, partes, né? Tem às vezes até um registro da data que foi feito, ou partes do osso, parte do dente, então, parte do pulmão da minha filha, enfim. É um outro trabalho, chama Micropaisagens, e esse daí chama Paisagens Radiográficas. E fazendo essa introdução das paisagens e das montanhas, só para colocar que até então eu estava trabalhando com isso, paisagens, montanhas, camadas, e chegou pandemia, e eu me mudei e fui morar numa casa no meio do mato. E um dia, eu acho que no texto que eu mandei para vocês, eu escrevo sobre isso. Um dia eu estava sentada no meu jardim e eu vi um vagalume. E eu fiquei tão, ai, não sei, tão maravilhada com isso, assim, eu não lembro, não lembrava, pelo menos, a última vez que eu tinha visto um vagalume. Acho que quando eu era criança, talvez, e perto de parque, de bosque, assim, né? E quando eu vi esse vagalume, né, ele desenhando, ele dançando, né, no meu jardim, eu acompanhava, daí ele sumia, aparecia de novo. Eu comecei a pensar, gente, isso é um desenho no espaço. Isso é um desenho, né, tipo, eu tô acompanhando com o meu olho o desenho que o vagalume tá fazendo. E aí eu fiquei com vontade, de pensar um trabalho que tivesse a ver com isso. Eu já tinha feito alguns vídeos que tinham a ver, eu vou falar deles mais tarde, mais para frente. Mas aí eu pensei, nossa, acho que eu tô com vontade de fazer uma instalação, né, pensando esses vagalumes. E no ano passado, em novembro, eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho em um festival de We Light, um festival de luzes de Florianópolis, que era só trabalhos que tinham a ver com iluminação, com luz, e aí me chamaram para fazer esse trabalho, para montar esse trabalho, né? Porque, na verdade, eu só tinha testado no meu jardim, e eu não tinha apresentado para o público ainda. E eu achei bem interessante fazer esse trabalho, porque, na verdade, esse festival de luz era tudo muito. Então, era assim, era projeção mapeada, luz à noite, e chovendo, Florianópolis, meia-noite, né, projeção na fachada do prédio, obra com luz dentro, piscando, obra com não sei o quê. E a minha era muito delicada, assim, era uma coisa
breu total, com só uns pontinhos, assim. E eu achei muito interessante que eu não disse que eu era a artista que tinha feito, e aí eu escutava, às vezes, umas pessoas falando assim, ai, tá, esse aqui tá legalzinho, né, mas, enfim, faltou. E enquanto outras pessoas, às vezes, eu vi um menino olhando assim, falando, ah, que legal, um vagalume. E eu achei muito legal isso, assim, de essa... Ai, que legal um vagalume, porque eu acho que se eu visse um vagalume, eu ia ficar nessa mesma, é, enfim, nessa mesma euforia, né? E esse trabalho, claro, essa foto, né, é durante o dia, mas só para vocês verem como é que eu tive que montar para poder fazer para simular um vagalume, né? E eu coloquei mais de 80 varetas de bambu com cabo, com LED. Deixa eu ver se dá para passar aqui. Esse LEDzinho aqui, um LEDzinho verde, que eu fui atrás de um LED que parecesse assim um vagalume. E, enfim, quando eu testei na minha casa, foi muito interessante que eu coloquei no meu jardim, deixei ligado para ver se funcionava, se ia aguentar, né, ficar ligado durante o festival. E foi muito legal que começou a aparecer vagalume no meu jardim. E aí eu fiquei chocada, pensando assim, nossa, será que eles vieram por causa dessas luzes? Ou será que eles já estavam aí, né? E eu que não via, na verdade, é porque eu estou sentada aqui olhando a obra acontecendo, vendo se dá certo, né? E eu acho que isso do vagalume, ele tem muito não sei, acho que desse olhar poético que a gente tem sobre as coisas, né? No mundo tão cheio de luz, cheio de propaganda, cheio de tela, cheio de, de projeção, cheio de tudo isso, né? Quando que a gente tem tempo, ou quando que a gente tem espaço para ver vagalumes, por exemplo, né? E perceber esses vagalumes. Então, o que começou como um desenho expandido no espaço, né? Que era a minha ideia inicial de pensar esse desenho que o vagalume fazia, pensei até em fazer light drawing, né, que é abrir a câmera, deixar a câmera aberta para ver os pontinhos, para ver se tinha essa passagem, né, enfim, fiz vários testes. E no fim eu comecei a entender que, na verdade, o vagalume ele era uma coisa muito mais que o desenho em si, e que era uma experiência, né, que era uma experiência de perceber o entorno, de, sei lá, de perceber a própria vida, assim, de se perceber no lugar, enfim, para mim é um trabalho muito especial e que está em processo, né? Porque eu tive a oportunidade de montar uma vez só ele. Ele dá muito trabalho fazer, porque eu tive que aprender programação para pensar esse pisca de um jeito mais orgânico e não tão mecânico no digital, né? Mas é um trabalho que eu gosto muito e eu acho que ele vem do desenho, né? Mas ele vem muito disso do perceber. E eu acho que quando a gente está presente, né, num lugar, quando a gente está presente, a gente percebe as coisas, e eu acho que o vagalume, ele traz isso. Então, esse é um trabalho, é um dos textos que eu trouxe, que a Kelly escolheu para trazer para vocês, que é pensar essa linha que, na verdade, se faz com os olhos, né, que se faz com o olho buscando o próximo pontinho, né, esse deslocamento que o vagalume faz. Mas eu acho que ele acaba ampliando para outras questões e que, enfim, que ainda estou trabalhando nelas. Esse é um trabalho da linha, então, Desenhos Vagalumes. Esse aqui assim, ele é um trabalho bem complicado de registrar, porque tem que estar num breu, né, tem que estar num escuro. E na fotografia ele fica um pouco complicado porque a gente só tira, né, no final só tem uns pontinhos, assim. Mas é mais ou menos assim que funciona, né, com os bambus, a luzinha em cima, e vai passando de um para o outro, então você vai procurando, assim, né, enfim, vai fazendo uma trajetória. Eu vou passar agora para outro trabalho, que tem a ver com a linha também, e só que ele já tem a ver com a linha, aqui é um vídeo, no caso, esse vídeo ele surgiu, eu não falo isso no texto, mas ele surgiu de foi um trabalho coletivo no meu grupo de pesquisa,
e que a minha orientadora, a professora Sandra, ela fez uma brincadeira. Ela falou assim, vamos fazer um amigo secreto. E a gente, cada pessoa, né, vai tirar um colega e você vai pensar um material para esse colega que, que tem a ver com o processo dele, né? Então, enfim, eu tirei uma colega, então eu pensei uma tesoura para ela, que ela trabalhava com umas questões de colagem, uma questão de, enfim, de recortar e não sei o quê. E a Elisa, uma amiga minha, ela tinha me tirado e ela falou que, para mim, ela tinha escolhido o fio de nylon. E ela disse que o fio de nylon tinha muito a ver com o meu trabalho, porque era a questão da linha, né, a linha física, no sentido físico da coisa, mas que era muito sutil, que era uma linha sutil, era uma linha delicada, era uma linha quase minimalista, transparente. Eu falei, nossa, que engraçado, né, que bonito, porque eu nunca tinha pensado em nenhum trabalho com fio de nylon dentro da minha obra, assim, até pensei, nossa, será que eu faço um trabalho que tem a ver com a sombra, né? Coloco a linha meio transparente, com uma sombra. E aí, nessa época que eu estou fazendo, eu entrei no doutorado no começo da pandemia, né? Então, eu fiz praticamente todas as disciplinas, assim, à distância, né? Online. E eu, um dia me enchi o saco de ficar no escritório e coloquei minha mesa de frente para uma janela que eu tinha que dava vista para esse morro. Isso daí é a minha casa, na frente, eu conseguia ver esse morro na frente de casa. E tem uma pedreira na frente, né, nessa montanha aí, tem uma pedreira. Então, às vezes eu estava estudando, olhava para fora, via a montanha e escutava os barulhos da pedreira, né? Aquela coisa, eu falava, nossa, isso aqui vai acabar um dia, né? Essa paisagem vai ser destruída um dia, porque vão tirar tudo que pode dessa pedreira, né, para, enfim, construir coisas. E aí eu pensei no fio de nylon, comecei a pensar, não tanto, eu comecei a pensar no fio de nylon, eu lembrei das aulas de cerâmica, que a gente usa o fio de nylon esticado para passar um bloco de argila, assim a gente quebra ele no meio, né? Então, na verdade, assim, é um fio que é muito sutil, mas que esticado, né, quando você passa, ele corta, né? Então, ele vira uma linha de corte. Gente, eu vou passar aqui, se vocês não conseguirem ver, eu vou passar o link do meu site, que daí vocês conseguem assistir, mas só tem 30 segundos, tá? Então, eu comecei a pensar nessa paisagem, pensar uma linha que orientasse ela, tipo, aqui é a metade da paisagem, né? Tipo uma leitura, sei lá, cinematográfica, né? E aí eu pensei que podia passar essa linha, então eu performei passando a linha de corte no meio da paisagem, e aí o céu desaba. Foi uma brincadeira, né? Eu gosto de fazer essas coisas, de imaginar coisas possíveis, assim, e, e nesse trabalho eu pensei, nossa, eu vou aplainar a paisagem, vou deixar o horizonte reto. Mas, claro, não tem nada de legal nisso, no sentido de ecológico da coisa, né? Porque, sim, é uma pedreira, se vocês virem aqui, né? Aqui é a pedreira, o coração dela, ela tá destruindo. Mas, por outro lado, tem uma questão da imagem, né? Que é essa questão da gente, como artista, pensar a composição, né? O que que é o céu, o que que é a montanha, onde que é a linha do horizonte, é em cima, é embaixo. Então, eu vi mais como uma brincadeira, né? Uma brincadeira de investigar o que que tem por trás da imagem, o que que tem por trás dessa paisagem, né? Quando eu corto, o que que é esse fundo branco que aparece, né? Então, foi uma brincadeira que eu fiz, assim, e eu gosto muito desse trabalho. Ele é muito sutil, muito curto, assim, ele é aquela coisa, né? Eu acho que é a linha o fio de nylon, você precisa ver até o final para ver o que acontece, né? Mas eu acho que tem muita coisa aí que, não sei, que traz essa potência da linha, que traz essa questão da imagem, que brinca com joga, né? Que joga o que que você vê, né? O que que você vê quando você olha para o horizonte? Então é mais ou menos isso. Ai, desculpa, gente, eu vou só passar aqui.
Tá, então um é o desenho vagalume, os desenhos vagalumes, o outro é a linha de corte, são diferentes tipos de linha, tá? E por último, a Kelly escolheu esse trabalho também, que eu confesso que ainda não sei escrever muito bem sobre ele, porque eu acho que como linha de corte, muitos dos meus trabalhos, eles surgem de uma brincadeira, assim, de uma coisa do e se? E se eu fizer isso? E se eu fizer? E esse trabalho aí surgiu na época da pandemia também, e que eu estava olhando o Google Earth, estava brincando, eu adoro fazer isso, procurar lugares, ilhas, principalmente ilhas. E eu estava procurando ilhas, assim, no Pacífico, no Atlântico e tal. E aí eu coloquei, quer saber? Acho que eu vou colocar meu nome, vou me procurar nesse Google Earth. E aí o Google Earth me jogou para uma rua na Índia, que é essa aqui de cima, chama Anasalai. E eu falei, ai, que demais, tem uma rua com meu nome. E aí eu botei o bonequinho do Google Earth, caminhei pela rua, fui, voltei, olhei o comércio e tal. Aí eu falei, ai, vou salvar esse lugar para depois. E aí comecei a procurar outro, outro. E começou a virar uma coisa meio obsessiva, assim, porque eu falei, nossa, tem muitos lugares para procurar e muitos mapas. E aí eu comecei a desenhar esses lugares, desenhar esses espaços, esses contornos. Esse de baixo aqui, Ana, no Irã, é um território no Irã, montanhoso. E eu falei, ai, que legal, super montanhoso e tal, rochoso. E a latitude e longitude, né, para você localizar, porque, na verdade, esse escrito, né, esses números que tem no mapa, na verdade, é um ponto no mapa, né, é onde vai pontuar. E 30 graus e 9, né, o meu aniversário é 3009. Eu falei, ai, que demais, nossa, que coincidência, enfim. E comecei a entrar nesse trabalho de procurar. Não era um trabalho. Assim, essas imagens que vocês estão vendo foi a única vez que eu expus esse trabalho, porque era mais uma, sei lá, uma brincadeira que eu fui fazendo e comecei a desenhar e guardar esses lugares chamados Ana, eu chamei de Ana Territórios, Territórios Ana, e depois eu comecei a desdobrar. Então, eu acho que aqui entra um pouco da linha de contorno, né? A linha que vai cercar um espaço, a linha que vai delimitar um lugar, né? Um lugar que a gente vai chamar de nosso, vai chamar de seu. Deixa eu passar aqui. Aqui não dá para ver muito bem, mas aqui são alguns desenhos que eu fiz, e na hora de expor, que eu tive a oportunidade de expor presencialmente, assim, né? Não foi uma exposição virtual, na época da pandemia, em 2020, e eu pensei em pequenas prateleiras para cada desenho, e orientados, assim, pelo mapa mundi, né? Então, esse desenho que está aqui em cima é no Alasca, esse que está aqui embaixo é na América do Sul. Então, os que estão na esquerda, essa visão que a gente tem do mapa, claro, né? Da América do Norte, Europa, né? Europa aqui no centro. Enfim, foi como eu pensei, o melhor jeito para expor esse trabalho, porque até então eu não tinha pensado, que só tinha, né, feito esses desenhos, feito esse catálogo, né, catalogado essas imagens, guardado num arquivo e deixei assim. E depois eu comecei a brincar com isso, assim, então, quando eu estava já fazendo doutorado numa das disciplinas, comecei a pensar algumas possibilidades para esse trabalho, né, e um foi pensar uma viagem, por exemplo, né, uma viagem em lugares Ana, é uma Ana viagem. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né, que tem vários rios, reservas, né, lago. Então, eu pensei uma viagem que você pode fazer ida e volta. E todos esses lugares eu entrava, assim, na cidade, no Google, tudo pelo Google Earth. Então, Welcome to Ana, né? A caixa d'água da cidade com o nome Ana, Ana Bay Car Wash, né? Enfim, coloquei o trajeto aqui, coloquei as possíveis viagens e pensei uma aqui na Europa também. Isso fez parte de uma publicação. E aí, eu ganhei um prêmio, o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, em 2020. Em 2021, eu fui fazer uma residência artística em Paris. E em Paris, eu estava indo para um museu,
E eu encontrei essa imagem aqui, essa loja chamada Ana Luí. E, para mim foi tipo ver, sei lá, uma coisa muito turística, assim, né? Eu falei, nossa, deve ter outros lugares com meu nome aqui nessa cidade. E aí eu comecei a pesquisar. Então, começou a virar uma coisa, assim, a gente vai falar talvez mais para frente da repetição, né? Mas eu encontrei mas eu queria ver quantos tinham na cidade, né? Então, eu fui atrás de tudo que eu podia chamado Ana, né? E por que que tinha esse nome também? Então, por exemplo, um restaurante vietnamita, uma lavanderia, um restaurante, enfim, comecei a fazer coleção desses lugares que dessa vez eu estava vendo de verdade, né? Que eu estava indo na frente tirando foto, e não só com o bonequinho laranjado do Google Earth. Nunca expus esse trabalho, só foi uma coleção, né? Uma coleção minha de lugares. Continuo fazendo isso, né? Em Florianópolis tem uma padaria com meu nome, tem um edifício com meu nome, então, enfim, eu vou traçando esses lugares enfim, sei lá, que se aproximam, talvez, né, que tem essa coisa da proximidade. E, quando eu estava em Paris, nessa residência, eu descobri que tinha uma rua, né, numa Banolé, na verdade, que não é em Paris, é um subúrbio, né, de Paris, que tem essa rua chamada Ana. Então, eu me propus, já que o primeiro lugar que eu tinha encontrado tinha sido uma rua na Índia, né, eu pensei, nossa, que lindo, né, encontrar uma rua com meu nome agora, num lugar que eu posso caminhar de verdade. Então, eu fui preparada para caminhar, né, e durante essa caminhada, a rua é muito legal, porque era uma rua muito simétrica, é uma rua que tem 24 casas, 12 casas de um lado, 12 casas do outro, 12 número ímpar, 12 número par, 4 placas com o nome da rua, faixa de pedestre, assim, com essas faixinhas do arco-íris. Então, eu falei, nossa, super simétrico, como o nome, né? Essa coisa do nome do palíndromo, de vai e vem. E aí eu fiz esse experimento de caminhar por essa rua, né? Tá num lugar, e eu fui, para não ter que parar, porque como eu sabia que era uma rua residencial, eu não sabia se as pessoas iam ficar incomodadas de ter uma pessoa ali sentada, desenhando, anotando, eu só caminhei e fui gravando no meu celular as impressões que eu tinha da rua, né? Então, eu ia passando na frente das casas e ia reparando o que elas tinham de interessante, o que me chamava atenção, e fui criando esse mapa sonoro, né? Porque que depois eu só transcrevi esse áudio e acabou virando texto. Então, é parte do texto que eu mandei, que a Kelly escolheu para deixar para vocês também, que é um pouco que fala um pouco dessa experiência, né, do caminhar de ir e vir, do reparar, do estar presente, né, eu não tinha como parar a desenhar, mas eu estava presente, observando e falando no meu celular, e usando esse áudio depois. Então, esse é o terceiro trabalho. Eu não sei, quando eu estava conversando com a Kelly, eu acho que a linha aqui, ela entra tanto nos contornos, né, dos lugares, quanto nesses trajetos possíveis. Então, a linha como esses percursos também, né, que a gente faz e que a gente, enquanto corpo que se desloca, né, nessa paisagem que a gente vê, na verdade, a gente está muito dentro. Então, a gente faz parte dessa paisagem, né, que a gente olha. E eu acho que essa reflexão, ela veio num momento para mim que eu desenhava a paisagem e comecei a me questionar, tá, e como que eu me coloco nessa paisagem, né? Quem é? Quais são os olhos que veem essa paisagem? E outra, como que eu posso convidar alguém para olhar a paisagem também? Então, são questões que eu venho pensando muito no meu trabalho, venho pensando também agora na pesquisa de doutorado, e, enfim, gente, que eu trouxe aqui para vocês um pouquinho agora, tá? Esse trabalho aqui, ele é anterior a tudo isso, é um trabalho que eu fiz no começo da pandemia também, e que chama Para Desenhar com os Olhos, e que é o título da minha tese, na verdade, Para Desenhar com os Olhos. E que foi, eu acho que o trabalho que eu comecei a pensar sobre isso. Esse branco, eu comecei a criar vídeos que tinha só esse pontinho se deslocando, né? Então, é um fundo branco, um pontinho preto se deslocando, e que você, acompanhando o pontinho preto, pensava, né? Podia imaginar esse trajeto. Acho que é um pouco como os vagalumes, né?
E do lado direito, eu mostro, são os vídeos que eu chamei de Para Desenhar com Olhos Noturnos, que foi quando eu comecei a pensar que como que você, como que você mostra, né? Como que você não tem como se colocar no olhar do outro, né? Mas você tem como mostrar alguns pontos. E eu acho que isso se dá quando a gente vai mostrar as constelações no céu, por exemplo. E eu gosto muito de mostrar a constelação de Escorpião. Fala assim, nossa, Escorpião, né? Ela aparece 6 meses só no hemisfério sul. E quando ela aparece, é fácil, ela é muito fácil de achar. Você acha o coração, que é uma estrela vermelha, é Antares, né? Se você olha para baixo, você vê o espiral que faz. E se você olha para cima dessa estrela vermelha, você vê as garras do escorpião. Então, encontrar escorpião é fácil. Eu gosto muito quando as pessoas descobrem escorpião no céu, quando nunca viram, assim, que é como se eu me projetasse no olhar do outro, assim. Então, eu acho que isso é uma questão do meu trabalho e que eu venho pensando, assim, adentrando e tentando entender melhor, porque eu acho que em aulas de desenho, quando eu dou aula de desenho, o mais difícil para mim é mostrar, assim, é fazer com que os alunos vejam, né? Tipo, olha isso. E não é tanto usar a mão, riscar, mais força, menos força. E eu gosto muito quando eu tenho esses retornos, assim, nossa, depois da aula parece que eu comecei a olhar para as coisas de um jeito diferente. E eu falei, então tá no caminho certo, porque é isso mesmo. Se a gente começa, né, eu mesmo, eu não sei, eu observo muito. E eu acho que é muito importante isso, assim, de você dar tempo para olhar para as coisas e, enfim, sentir talvez parece que dá um corpo para a vida, né, dá uma graça para essa vida cotidiana, né. E eu acho que isso é muito interessante, muito bonito, na verdade, e muito sutil e parte do cotidiano também. Esse trabalho, eu não quis falar muito sobre ele, assim, porque eles não estão muito no texto, mas eu vou deixar meu site depois para quem quiser dar uma olhadinha, mas é um trabalho que tá em desdobramento, que eu comecei com o desenho dos pontinhos, e depois eu comecei a fazer vídeos dos meus olhos desenhando, né, então eu tento fazer essa dança com o olho, assim, né? E me lembro muito exercícios oftalmológicos que eu tinha que fazer quando era criança. Eu tinha um pouco de estrabismo, então, dificuldade de foco. Então, é muito engraçado, eu estou trabalhando com isso agora, porque a coisa do foco é muito forte, né? Então, desde criança eu vinha pensando nisso, né? De olha perto, olha perto, olha longe, movimenta o olho. E eu acho que isso tem muito a ver com desenho. Isso foi uma exposição que eu fiz, daí eu deixei o vídeo rodando assim. Acho que é isso, gente. Desculpa, não sei se eu falei demais, mas eu vou deixar aberto também para, enfim, para quem tiver qualquer questão. Eu não quis aprofundar muito porque tem o texto, mas eu estou aqui também para quem tiver de dúvida, a gente vai trocando. Agora tu vai ver um trio aqui, ó. Ah, pois é. Então, agora, Espera, deixa eu tentar arrumar, tirar esse foco aqui. Que tá eu, a Kelly e a Josiane. Deixa eu ver. bom, então eu posso apresentar as questões? Sim, sim. Bom, então, a primeira questão é o seguinte: Ana, você declara em um dos seus textos: a mim interessa pensar que essa percepção em um mundo saturado de imagens parta do olhar. O olhar é apenas o caminho inicial do percurso que pretendo estabelecer quando falo de desenho. O desenho de observação permite que se observe o entorno de forma demorada ou com outra relação de tempo. Eu gostaria de dizer às pessoas que desenhem seus horizontes e que o horizonte somente se alcança com o olhar.
Bom, você menciona que Rupert Godard, é isso mesmo, ao refletir sobre o olhar em relação ao Estatuto das Imagens nas sociedades contemporâneas, escreve que não é o artista que inventa um novo objeto, mas é, antes de tudo, uma mudança na percepção social, na percepção geral das pessoas, que faz com que, de repente, novos atratores se ponham em funcionamento. E, segundo ele, quem vai captar esse atrator é aquele a quem chamamos de artista. Qual é o compromisso do artista, e, entre parênteses, se há, nas questões desse olhar, já que hoje, com os recursos tecnológicos, redes sociais, o tempo do olhar já não é o mesmo de 10 anos atrás? Partilhamos uma mesma condição contemporânea, sobre esse olhar fugaz e que não se prende. Sendo assim, necessitamos desses atratores. Desde 2013, você ministra oficinas de e sobre desenho de observação. E diz, porque o olhar com quem desenha é, antes de tudo, uma experiência, uma percepção do entorno, uma forma ou outra de olhar. Ana, você menciona que sua prática artística parte do reconhecimento. Ana, você menciona que sua prática artística parte do reconhecimento da linha, mas também do olhar. Há um compromisso de sua prática nessas questões? A Keren danadinha, né, que fez essa questão. Assim, quando eu vou falar da experiência que eu tive, né, e por que eu escrevi esse texto e por que eu escrevi isso. Quando começou a pandemia, eu acho que a gente já vinha num movimento, né, de usar a mão. Alguém ali perguntou, depois eu falo sobre isso, tá? Sobre essa geração que parou de desenhar e passa muito tempo conectada, né? Então, assim, eu tenho uma filha, ela tem 11 anos e assim, vai desenhar. Ela, eu quero desenhar no computador. Não, desenha, vai desenhar no papel, depois você passa para o computador. Porque eu não sei, para mim é uma outra lógica, né? Quando eu falo assim, para mim parece que é muito mais fácil desenhar à mão e passar para o computador do que fazer o contrário. Mas parece que já mudou, né? Assim, pensando geracionalmente. E eu acho muito problemático, porque a coisa da mão, né, quando o celular é muito problemático, na verdade, assim, né, tem muita coisa boa, na verdade, muita facilidade na vida, mas a gente fica preso naquela telinha, passando o dedo, assim, né, e eu reparo quando os alunos começam a desenhar e às vezes não sabe segurar o lápis, e eu fico chocada, assim, eu fico, nossa, como que não consegue segurar o lápis, né, não consegue traçar. Por quê? Porque já está aprendendo, não escreve à mão mais, né? Digita. Então, assim, e eu acho que a gente já vinha nesse processo, né? E eu também me perguntando, o que a gente faz com isso? Eu sei o tanto que é importante fazer trabalho manual e trabalhar com a mão, para mim, né? Mas, assim, como é que você mostra para os outros, né? Como é que você compartilha disso? E justamente, quando veio a pandemia, aí eu acho que foi o ápice, assim, que foi eu não sei, eu pelo menos fiquei trancada em casa, e eu acho que teve muita gente que conseguiu ainda cozinhar, sei lá, meditar, fazer yoga, mas eu não, eu fiquei surtada, e fiquei, assim, muito tempo no celular, né, olhando as coisas, vendo o que estava acontecendo, notícia, passando o feed do Instagram, e aí eu me dei conta, falei assim, nossa, que saco, né, porque assim, no feed do Instagram tem notícia interessante, superficial, mas interessante, outra coisinha, uma coisinha ou outra que você gosta, alguém que postou uma coisa interessante, a vida de um amigo que você, né, não vê faz tempo, o prato de comida da pessoa, né, tipo, uma pessoa bota o prato de comida, a outra que bota foto malhando na frente do espelho, e aí eu começo assim, gente, a gente como artista, quanto de imagem que a gente vê, né, todo mundo, não só artista, por dia, né, e aquilo é um bombardeio na nossa cabeça, né, assim, enfim, é um bombardeio, eu acho um bombardeio. E nessa época eu comecei a pensar assim, como é que eu, que dava aula, né, tipo num ateliê compartilhando uma mesa, né, a mesa mesmo, uma mesa grande que cabia 14 pessoas.
Então, assim, todo mundo sentado ali, às vezes a pessoa apagava com a borracha e você conseguia sentir o balanço da mesa, né? Então, assim, o movimento do corpo de um atrapalhava o corpo do outro, mas enfim. Aí você vai pensar, como é que eu vou pensar alguma coisa agora nesse contexto, né? O que que eu tenho para fazer aqui? O que que sobra para fazer aqui, né? Parece que não tem mais nada para fazer. E, na verdade, eu acho que quando nesses momentos de crise, né, que a gente é aí que a gente tem que pensar em alguma coisa. E para mim, né, eu digo assim, nesse compromisso de ser artista, né, de tipo, de pensar coisas além daquilo que é o óbvio, talvez. Então foi quando eu comecei a pensar em, tá, eu vou começar a jogar coisas no Instagram também, sabe, pequenos desenhos, já que não tem como eu ficar botando frases, assim, venha desenhar, nem eu sabia como dar aula online, sei lá. Eu comecei a pensar, foi quando surgiu esse desenho para desenhar com os olhos, que eu pensava assim, gente, dentro de um feed, uma pessoa não passa mais de 10 segundos olhando uma imagem. Então, eu tenho que fazer um videozinho que a pessoa consiga ver em 5, 10 segundos, mas que ela olhe para aquilo, que aquilo dê uma pausa, sabe? Foi a vontade que eu tive. E aí eu comecei a botar, claro, no meu Instagram, né? Assim, videozinho, tipo, vamos desenhar um espiral com o olho. Nem precisa se mexer, só faz com o olho, sabe? Então parecia uma atividade muito básica, simples, cotidiana, assim, sabe? Uma coisa assim, tá ali passando o prato de salada do amigo, o outro malhando em casa, né? Tipo, aquela coisa, notícia horrorosa acontecendo no Brasil, e um videozinho no meio. Então, assim, eu trabalho com desenho. E aí eu estou mostrando um vídeo que não tem nada de desenho no sentido material da coisa, né? É um vídeo. Você acompanha com o olho. Mas eu acho que aí a gente vai para uma outra questão, um outro olhar em cima daquilo que está acontecendo. Então, qual que era a pergunta? Que eu me perdi, peraí. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que a gente não partilha das mesmas coisas, não. Eu fico pensando, quando eu viajo para uma cidade grande, por exemplo, eu vejo o quanto que a gente é privilegiado em morar em Florianópolis, sabe, de poder ter esses respiros, no sentido de estar perto da natureza, poder olhar para o horizonte, né, poder olhar para longe, que não seja assim uma rua fechada, por exemplo, né. Só que eu acho que a gente, para, sei lá, sair dessa coisa cotidiana, né, dessa coisa que nos prende tanto, eu acho que está tão pesado atualmente, a gente tem que pensar em formas de correr disso, né? E como? Como que a gente faz isso? Então, eu acho que como artista, talvez isso que a Kelly colocou, talvez é um compromisso, né? Eu acho que porque eu gostaria, sabe, tipo, que eu gostaria de mostrar, assim, não tenho resposta, né, do como que a gente resolve isso numa geração que está vindo, que nem pega no lápis mais, ou de pessoas totalmente bitoladas, bitoladas não no sentido ruim, mas assim, que a gente tá, assim, casa, trabalho, trabalho, casa. Então, como que você coloca uma poesia no meio disso daí, né? Então, eu acho que eu, como artista, eu gostaria de ser uma artista que, pelo menos, assim, quando uma pessoa vê meu trabalho, pensa assim, acho que dá para ver de um outro jeito, sei lá. Eu vou começar a reparar nisso agora. Porque eu acho que se a gente ficar só focado no trabalho, casa, casa, trabalho, paga conta, não paga conta, a vida passa e nem não tem nada, né? Mas quando você tem essas pequenas coisas, essas coisas bem sutis, né? Por isso que eu acho que desenhar com os olhos é uma coisa muito simples, porque tu não precisa de nada. Mas daí você vai desenhar no papel, é mais simples ainda. Você pode fotografar com o celular, mas, enfim, desenhar é tão interessante. E acho que são pequenas coisas que tu coloca no dia a dia que são, sei lá, que fazem a diferença, sabe? E eu acho que como artista, sim, dentro do meu trabalho, como eu gostaria de apresentar essa experiência é simples, na verdade, não tem grandes coisas, tu não precisa, eu vivo falando isso, eu ia amar entrar num ateliê, botar um incenso, uma música, sabe, boa, não sei o quê, e ter tempo para produzir, mas eu não produzo assim, sabe, minha vida é uma correria, então, assim, mas pelo menos vamos tentar, dentro dessa correria, achar uns pontinhos, né, uns vagalumes aí. Acho que é isso. Bom, obrigado. Eu vou para a segunda mediação. Posso, Pode. Kelly?
Ana, a sua prática artística parte do reconhecimento da linha na paisagem no horizonte, linha que divide planos. Você menciona em sua entrevista no Prêmio Aliança Francesa 2020 que você gosta de trabalhar com a repetição para criar corpos, volumes, objetos, instalações. Essa repetição marca um procedimento ou é um movimento intrínseco à prática do desenhista? Você poderia comentar sobre os índices de repetição na sua prática e os territórios, deslocamentos e esgotamentos que eles provocam? Nossa, bastante coisa aqui. Isso da repetição, assim, eu vou falar de um jeito mais acadêmico agora. Agora, no doutorado, eu estou pesquisando processo criativo, né? Processo de criação. E eu acho que dentro do processo de criação, existem várias formas. Eu acho que o artista nunca acaba nunca acaba assim, nunca acabam as ideias, as vontades, os temas para serem investigados, né? O que falta às vezes é adentrar, né? Então essa coisa do esgotar, vamos tentar esgotar. Mas eu acho que a repetição, ela dentro dos procedimentos artísticos, né? O procedimento são formas que você descobre para criar algo, né? Então, enquanto artista, é muito interessante você entender quais são os seus procedimentos, né? Como que você cria? Isso que eu falei de entrar no ateliê, botar um incenso, uma música, né? Às vezes é teu processo de criação, né? E quando não é, né? Como que é o teu processo de criação? Eu percebi que eu tenho uma questão da repetição, para mim é importante repetir, e começou quando eu acho que eu falei bem poucas vezes sobre isso, na verdade, que quando eu tive minha filha no meio da graduação. Então, quando eu terminei a graduação, ela já tinha 6 meses, um ano. Então, quando eu terminei a graduação, eu pensei assim, gente, como é que faz agora, né? Como é que trabalha como artista? Né? Como é que, eu fui mãe solo, então, assim, dentro de todos aqueles afazeres domésticos, enfim, criação de criança, enfim, e sono, né? Como é que eu ainda provo para mim mesma, ou sei lá, eu me agarro numa ideia de que eu posso ser artista, né, no meio disso tudo? E aí, não sei como, eu pensei nisso, eu pensei assim, não, se eu conseguir fazer isso todo dia um pouquinho, é uma questão de tempo, né, é uma questão de, se fizer todo dia um pouquinho, eu não vou esperar um momento que, sei lá, vai ser o momento ideal, porque também não existe, né, vai ser um pouquinho todo dia. Então, eu me propus, a todos os dias, tentar desenhar meia hora. Gente, tinha dia que era impossível, que não tinha como. Vou tentar desenhar meia hora por dia. E aí eu comprei um rolo de papel e deixei em cima da mesa. Eu falei, vou só desenhar o quê? Só repetir essas linhas. Então, era uma tarefa simples. Só que dentro do contexto da vida, mãe solo, criança pequena, instabilidade financeira, você fala assim, gente, desenhar meia hora por dia é impossível. Mas, enfim, vamos tentar. Então, entre uma coisa e outra, eu fui desenhando. Eu demorei 7 meses para terminar esse desenho. Mas foi, sabe? E aí eu comecei a entender que não é só esse gesto cotidiano de fazer todo dia, quer dizer, não é só repetir as formas do jeito que eu faço ali, né? Mas esse gesto cotidiano de fazer todo dia, ele importa. E às vezes ele é muito mais interessante do que, sei lá, você se trancar por 3 dias intensos para terminar uma obra. Eu acho que essa coisa da repetição, não só de repetir um elemento dentro de uma composição, vamos dizer assim, eu estou falando isso porque todo o trabalho que eu faço série, eu repito. E dentro dessa repetição, na verdade, eu descubro coisas. Então, eu acho que é um gesto do desenhista, como a Kellen colocou, mas eu acho que é um gesto de qualquer coisa que você aprende, né? Você vai aprender uma língua nova, meu Deus, você tem que repetir várias vezes até conseguir, né? Você não faz de primeira. Você vai fazer uma obra, né? Uma obra artística. O que é uma obra? Eu gosto de comparar, que é uma obra civil, uma obra tipo um edifício. O que precisa? Desenho, eu não sei o nome, fundação, né?
acerto e erro, tempo, isso é uma obra. Uma obra não é, eu não acho que é um pedaço de papel riscado de qualquer jeito que você bota na parede, né? Aquilo ali é um rascunhozinho, assim. Só que se você faz um rascunhozinho todos os dias, um rascunhozinho, você cria um corpo de rascunhozinho que pode virar uma obra. Então, eu acho que é um jeito de driblar, assim, também sei lá, eu acho que a repetição, eu acho que a repetição dos procedimentos artísticos é o mais importante, que é você tentar fazer todo dia, assim, você é artista, então você tem que desenhar todo dia. Eu leio muito o escritor, né, que fica falando sobre o próprio processo de escrever, e eles falam, não, tem que escrever todo dia, né, então eu acho que para artista é assim também, você tem que produzir todo dia um pouquinho, precisa se matar, né, você encaixa ali na tua rotina, às vezes não é tua fonte de renda, você tem que trabalhar com outra coisa, então é o tempo que você tem. E eu acho que é isso. Tem esses dois lados da repetição. Pode falar, Maristela. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que, assim, de fato, o seu trabalho é muito sensível, é muito sutil, e você passa isso no seu gestual, na sua fala, né? Então, muito legal. Agora, eu vou falar do Leonardo, Kelly, porque eu estou grudada nele. Enquanto eu não Não, terminar acho aquele ótimo, livro, acho não ótimo. tem jeito de não falar. Mas, assim, o que é muito lindo? Primeiro, que ele levou 15 anos para desenhar Mona Lisa. 15 anos. Mas, se você considerar os elementos que estão ali, que também são uma repetição, ele levou quase a vida toda. Porque aqueles rios sinuosos que tem lá, né? Aquilo teve uma importância muito grande, ele repetiu. Ele repetia muito. E antes de fazer a obra no suporte definitivo, que seria o suporte definitivo, ele passava longos, assim, ele fazia muitos exercícios em papel, muitos exercícios. Então, ele repetia muito para ir para esse suporte que seria definitivo. E quando ia para o suporte definitivo, ele não terminava nunca. Ele passava anos, né? Então, ele teve umas 4 obras dele que ele não entregou às comissões, né? E ele recebia e não entregava às comissões. E aí, ele fazia assim, ó, às vezes ele ficava com uma obra anos e anos sem mexer na obra. De repente, ele voltava e dava uma pincelada. De repente, ele aprendia lá na frente a resolver um problema de anatomia. Ele estudava anatomia, entendia como funcionava o músculo, aí ele voltava lá na obra e refazia aquilo. Isso, para a gente entender, assim, que eu acho muito lindo os processos criativos. Assim, aquele livro da Faiga, eu acho aquilo quase uma oração, né? Leio ele assim com uma coisa. Então os processos, eles são muito, eu entendo que eles são muito importantes. E no livro do John Nakal, que é A Costura do Invisível, ele fala assim: repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que você tem que insistir. Isso só para complementar o que você disse, mas alguém tem alguma questão? A palavra está aberta. A Kelly está falando. Acho que ela está pensando. Não, agora eu ouvi, prof. A prof me permitiu aqui falar. Eu acredito, sim, que nesse tecido aqui, com tantas pessoas, assim, eu acho que a gente poderia, não é, professora Maristela, abrir o microfone para pergunta de tantos, não é, Josi? Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas eu acho que para deixar o grupo mais dinâmico, né? E até a Bianca coloca aqui como é para você ensinar desenho para uma geração, mas essa você já respondeu, né, Ana?
Para uma geração que parou de desenhar e passou muito tempo conectada apenas no celular. Quais são os seus desafios? Essa pergunta foi respondida, né? Mais ou menos, assim, eu não dou aula para todas as gerações, vamos pensar assim, né? Então, também não vou saber responder. Mas eu acho que, no mesmo jeito que a gente acredita que essa geração parou de desenhar, né? Mas eu acho que também tem um contrafluxo aí. Então, eu não sei, eu vejo a minha filha de 11 anos, ela está desenhando mangá, ela quer ser estilista. E ela gosta de desenhar roupa, sabe? Então, ela desenha, assim, os amigos dela desenham mangá, e desenham personagem enfim, de desenho japonês e não sei o quê. Então, eu acho muito legal, sabe, assim, ela tá com 11 anos e querer desenhar, e, claro, né, ela fica querendo fazer as coisas no computador, que é muito mais fácil, assim, um Ctrl+C, Ctrl+V, né. Eu aprendi a desenhar no computador agora, né, e aí às vezes eu tô desenhando no papel e falo, ai, aqui não tem Ctrl+C, Ctrl+V, não tem Ctrl+Z, não tem volta, né, não tem uma apaga, tipo assim, você tem que encarar a caneta ali mesmo, né. Mas eu acho que, eu não sei, eu acho que é uma geração que sim, que está parando, mas não gosto de pensar que está perdida, assim, né? Que eu acho que eu ainda tenho esperança, sabe? Que essa geração vai dar uma reviravolta, né? Já estão dizendo que o pessoal mais novo talvez já está parando de usar tanto rede social, já está querendo ver outras coisas, já está querendo viver outras coisas. Então, talvez seja uma geração diferente. Mas uma coisa que é importante, assim, que eu vejo nas aulas de desenho, eu dou aula, gente, eu já dei aula para criança de 7 anos e até pessoas de 75 anos. Então, assim, eu vejo uma diferença nas gerações, né? As pessoas de 70, 60 estão aceitando crítica muito, muito mais tranquilamente do que o pessoal de 20, por exemplo, né? Porque o pessoal de 20 ainda está naquela, não sei, aquela ideia talvez de, eu vou fazer um traço e vou ser um artista super reconhecido e bom e não sei o quê, né? Enquanto a geração de 60 anos já está assim, não, o que der para fazer tá bom, assim, né? Já fiz tanta coisa na vida. Então, eu acho que tem mais uma relação com a crítica que se coloca, sabe, assim, com a coisa, com a cobrança que tem de si mesmo, assim, parece que essa coisa muito instagramável, na verdade, né, que você faz um vídeo e tem que, eu não sei nem os termos do Instagram, tá, gente, vocês me desculpem, mas assim, você faz um vídeo no Instagram e tem que, sei lá, ter um monte de like, né, não sei qual que é o nome disso. E se não tem um monte de like, você não fez sucesso. Então, eu acho que as pessoas trazem isso, né? Então, assim, faz um desenho e óbvio que não vai ficar uma obra de arte. Aliás, eu não tenho uma obra de arte assim. Acho que vai demorar muito para, sabe, olhar para um desenho e falar, nossa, isso aqui tá muito bom, né? Então, assim, eu acho que e isso é o mais difícil. Não sei quem que foi que perguntou, que falou qual que é o desafio. Eu acho que o desafio é mais saber lidar com... Vai dar errado muito tempo. Na verdade, vai demorar para ficar bom. Vai demorar uns 10 anos, pelo menos, para começar a ficar bom. Então, assim... Mas Kelly, eu acho que é uns 5, 10 anos, assim, para começar a ficar bom. Então, é difícil falar. Claro, eu não falo isso para meus alunos, tipo, falo assim, vai fazendo, mas, né... pequenas vitórias, né? Vamos celebrar as pequenas vitórias. Mas é isso, você não aprende a desenhar assim do nada, né? A Bianca Masso, que é uma ex-aluna nossa aqui de Goiânia, ela te faz duas questões. Como é para você ensinar desenho para uma geração que parou de desenhar e passa muito tempo conectada apenas no celular? Quais são os desafios? Acho que está respondido, né? Aí a segunda sinto que hoje as pessoas são muito críticas com relação a desenho. Se o seu desenho não fica igual a uma ilustração do Pinterest, isso gera uma certa frustração. Você também vê isso hoje em dia, principalmente com as pessoas mais jovens? Acho que acabei de responder, né? E eu acho que é um problema, isso é um problema, sim, mas eu não sei em relação a isso o que fazer, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver uma consciência crítica de que demora e que tem tempo, e que ainda bem que tem tempo, sabe? Porque é uma coisa que você aprende, que você testa, não é uma coisa que você nasce sabendo, e é muito bonito
quando você aprende uma coisa, você desenvolve uma coisa, você investiga uma coisa, muito melhor do que pensar assim, ai, nasci sabendo, né? Não sei, eu acho, pelo menos, acho mais interessante, assim. E eu acho que muitas pessoas, às vezes, no desenho, eu vejo, no ensino do desenho, assim, assim, para mim foi bem assustador, até com criança, né, com criancinha, assim, de 8, 9 anos, sabe, de ter que levantar e ir para o banheiro chorar e voltar, e eu pensava, gente, não, sabe, não tem nenhuma competição aqui, né, eu não sei, assim, demorou, eu acho que a questão do desenho, ele vai para um lado muito pessoal, assim, que você tem que saber acolher, né, essas frustrações, e saber entender que, tá, não tá bom, e tudo bem que não tá bom, né, a gente não tá bem o tempo todo, enfim, é muito psicológico, né, mas, enfim. A Josiane vai fazer uma pergunta, vai lá, Não, não é Josiane. pergunta. Tá, É um comentário. Tudo bem, Ana? tudo bem, Josi. Eu sou mestranda aqui, ó, com a minha professora maravilhosa, professora Mara, e a questão do desenho é uma coisa que me intriga bastante, né? Eu trabalho do 6º ano até o 3º ano, e eu percebo as diferenças, né, do traço, da forma como eles aceitam o desenho, da forma como eles também refletem esse traço. E ouvindo você falar, né, e ouvindo tudo que a gente também viu hoje aqui no observatório, né, sobre a arte especificamente, né, e aí você falou né, será que vai sumir, né, nessa geração tão digitalizada, né, o desenho digital, e você falando e eu lembrando, né, dos meus alunos, que eu tenho os dois, eu tenho aquele aluno que ele passa a aula toda, eu posso estar explicando o que eu estiver explicando lá, ele está desenhando, ele está no mundo dele, no desenho, ou no mangá, ou no qualquer outro desenho, né? Mas ele está ali no traço, o negócio dele é lápis, borracha e papel. E tem o outro aluno também, que ele já está lá com a lousinha digital, né? E ele está ali. Então, tem os dois públicos. No entanto, eu acho extremamente importante, e eu acho que nesse momento eu vejo assim, um duelo de titãs. As manualidades, né, enfrentando, né, a máquina, né, e vice-versa. E eu acho um momento extremamente importante a gente marcar, né, reforçar, marcar, principalmente a questão dos materiais, os materiais de desenho. Isso eu trago essa fala da minha experiência, né? Também de geração para geração, se perdeu, isso sim, se perdeu um pouco isso na escola, ali no chão da escola, até por conta dessas tecnologias digitais, né? O uso do lápis de cor, o uso da canetinha, o uso de lápis, né? De diversas gramaturas, isso sim se perdeu um pouco de alguns anos para cá, porque os alunos, eles não... É como se eles estivessem perdendo o interesse por esses materiais. Até mesmo quem gosta do desenho, ele tem no máximo ali um lápis e uma borracha, né? Mas ele não demonstra assim, um interesse em experimentar. Mas esse demonstrar interesse não é culpa dele, né? E aí eu vou dizer assim, é culpa da instituição de ensino, e é culpa nossa também, eu me coloco como culpada também, porque cabe a mim, como professora de arte, também levar experimentações, né? E aí, claro, tem toda uma realidade, mas eu chamo essa responsabilidade para mim, porque para mim tudo começa lá no desenho, tudo, e aí eu coloco isso para eles, né? E eles ficam pensando, gente, olha tudo que está à sua volta, né? Tudo começa ali naquele pontinho. E aí esse seminário aqui tem tudo a ver, né? É levar a linha para caminhar. E eu já tenho utilizado isso com meus alunos, né? Põe o lápis aí, né? Põe o lápis aí no seu caderno, leva,
né? Essa linha, leva esse lápis, né? Faz caminhar aí no teu... E assim a gente vai, assim que a gente vai vencer esse duelo, sabe? Esse duelo de titãs aí contra a tecnologia. É trazer o lápis de cor, assim, e fazer usar, sabe? Eu quase obrigo meus alunos a usarem. Eu uso esse lápis de cor, criatura, olha que estojo lindo. Porque os pais, porque isso está para vender. Mercantilmente, né? Isso tudo está para vender e é lindo. Você chega numa loja de materiais artísticos, né, Ana? Você deve saber bem isso. Sim. Você fica maravilhado com tanta diversidade, com tantas cores. E ali na escola, que é o espaço para a gente, como é que fala? Não é inebriar, é... Encantar, obrigada. Por isso que a gente encantar o aluno com esses materiais, né? Claro, muitos não têm por condições, mas a escola, né? A gente procurar... Hoje eu vou pegar um pouquinho de cada coisa que eu ouvi, né? Que a professora lá falou, né? O que eu posso fazer ali na minha sala de aula, um pouquinho de encantamento que eu vou fazer com esse meu aluno, eu vou fazer bem feito, né? Porque é aquele aluno que vai levar esse legado do desenho, né? E o desenho é fantástico, né? Então, assim, e quando você coloca isso para eles, olha, gente, principalmente os mais pequenos, né? Tudo começa num pontinho, tudo começa ali, e aí você se desenha, faz o passeio com o lápis, e tudo vai se formando. Eles ficam maravilhados. E isso cabe a quem? Não é o professor de matemática que vai fazer isso. Não é o professor de inglês, de português mesmo, ensinando as letrinhas, né? As letrinhas também são desenho e eu coloco isso para eles. E somos nós, né? Tanto artistas, arte educadores, né? É nós que vamos levar. Olha, muito bacana o seu trabalho, parabéns. Prazer conhecê-la. Ai, obrigada. Não, mas isso que você falou é muito importante, assim, é fazer o possível, né? Eu acho também que é fazer o possível. Ela tá correndo. Vai. Desculpa, é que eu tinha uma responsabilidade muito grande agora e a professora me mostrou. A lista de presentes, a gente já vai providenciar, pessoal. Não estresse que vai sair a lista de presentes. Tá bom. Gente, alguém tem mais alguma questão? Tem mais alguma, Maristela? Não, eu estou encantada com o trabalho, mas muito encantada com o trabalho dela. Com o trabalho de ensinar desenho e de ensinar, eu acho que a gente vive dramas comuns, né? Hoje eu vi um podcast falando sobre a questão da reforma do ensino médio, eu fiquei apavorada, porque isso vai chegar na sala de aula, e vai chegar agora mesmo. Então, o ensino médio, eu entendo que está vivendo um caos horroroso, e que isso nós vamos ter que conviver com esse caos. Mas eu entendo que aquilo que a Kelly falou, o nosso trabalho é muito mais psicológico, sabe? Você tem que ter recursos técnicos, mas você tem também que tentar entender e dialogar com a demanda do aluno. E às vezes eu percebo que eu acho que não é sempre que a gente sabe da resposta, mas eu acho que quando a gente entende isso e tem uma postura mais assertiva no sentido de quando você entende o que está por trás da demanda dele, né? Então, diferente da Kelly, eu trabalho com jovens. E jovens, e agora tem muita gente de meia idade, né? Terceira idade, procurando a universidade. Mas esse semestre, por exemplo, eu tive um aluno que foi muito agressivo comigo em muitos momentos. Ele fez dois semestres comigo. Num semestre, ele teve uma postura muito próxima, muito simpática, muito engajada, e, de repente, no outro semestre, ele estava muito agressivo e muito reativo a qualquer coisa que eu falasse.
E aí eu fiquei pensando naquilo, porque foi me incomodando, e um dia eu falei para ele, você está me colocando num lugar que não é o meu lugar. Mas aí eu acho que eu estou falando com um jovem, não é o que eu faria com uma criança. Olha, você está me colocando... E aí eu percebi que ele falava muito... A história dele com a mãe era uma história de muita agressão, de muita violência, de muito autoritarismo. E eu entendi que ele estava querendo me colocar naquele lugar, né? E eu disse para ele, olha, esse lugar não é meu. Você tem que olhar para quem eu sou e não para essa mãe que você está projetando em mim. E ele acalmou. Assim, do nada, ele acalmou. Então, eu acho que isso, de encontrar uma chave para você dialogar com a pessoa. Mas nós vamos ter que fazer isso cada vez mais. Até assim, dentro daquilo que a Kellen falou semana passada também, essa perspectiva que se coloca em discussões como tu trouxesse, Ana, de duas concepções muito distintas de arte, né? Uma que é essa concepção formal, hierárquica, elitista, e que fala, que pensa que o desenho só é desenho quando ele é uma reprodução tal e qual, né, figurativa, de algo que alguém toma como modelo. E outra perspectiva é esse desenho aberto, e até usasse o termo, né, do campo expandido, quando tu fizesse aquele experimento com arame, e que é o desenho enquanto uma expressão ou um percurso, né, uma possibilidade de manifestação desse pensamento. E aí a gente está se deslocando de uma noção de arte enquanto produto para uma noção de arte enquanto processo. Nada disso que eu falei é novidade, né? Qualquer pessoa formada nos últimos 10 anos em artes visuais ou em design ouviu falar sobre tudo isso, mas, curiosamente, ainda não existem outras mídias e outras forças e outras falas que continuam fazendo a mesma reprodução daquilo que se entenderia como arte e como possibilidade de alguém desenhar ou produzir arte de certa forma. Então, né, quando tu te coloca como artista fazendo essas produções e tantos outros, né, artistas contemporâneos, tu colabora e tu incentiva e tu promove, né, com que faça-se esse deslocamento, se desloque, né, a gente se desloque dentro desse contexto aí mesmo de definição do que seja arte, mas, curiosamente, a gente vê essa geração inteira que tem aula de arte, como a Josiane falou, eu estou meio que dialogando com a fala da Josiane mesmo, e que fica mais impactada pelo desenho do Pinterest do que pelos 50 minutos que um profissional de arte tem com ela semanalmente na escola. Então, eu sempre me pergunto onde é que a gente está errando, porque não dá de ser inocente e jogar sempre a culpa né, em outro, em não sei quem, não sei quem. De alguma forma, a gente tem que botar mais vagalumes, né? Mas né, estacas de bambu com LED pela cidade para fazer as pessoas verem vagalumes, né? Enquanto outros não veem. Quer dizer, não é uma pessoa qualquer que sai de casa e vai numa exposição aberta, né, dentro de uma cidade, chega num local dentro da tua obra e fala assim, ai, né, faltou, né, não vê o vagalume, né, não Mas consegue pensar em algo estético diante daquela performance, sim. né? Então, o que está acontecendo, né? A gente precisa muito mais, né, assim, investir nisso. Sim. Sabe que ultimamente eu tenho pensado assim, como alguém falou ali sobre inteligência artificial, né? E eu tenho achado tudo bem assustador, sabe? Aonde que está indo, né? Porque eu, eu fui testar a inteligência artificial no sentido de você escreve, você usa palavras, né? Então, assim, criar um fundo azul de mar. Eu coloquei um urso panda surfando.
gente, aí aparece o urso panda surfando. Aí eu fiquei assim, meu Deus, sabe, assim, aonde que isso vai dar, né? É assustador, por um lado. Por outro lado, é assim, tá, o que que a gente pode fazer com isso? Antes que fique assustador demais, né? Porque, assim, isso do Pinterest, quando meus alunos começaram a trazer trabalho do Pinterest, né? Claro, eu estou lidando com alunos mais velhos, né? Assim, a boa parte dos meus alunos ou é mais velho, assim, aposentado, que quer retomar uma coisa artística, ou aluno, assim, entre 20 e 23 anos, que quer mudar de universidade, de faculdade, né? Quer fazer artes, por exemplo, e tem muito tatuador. Muito tatuador que quer aprender a desenhar. E aí, tem, aí tem alguém aberto aí. Mas, enfim. E aí, um dia eu falei, tá, faz o seguinte, entra no Pinterest, então, e assim, ó, mas, ó, faz uma pasta de tudo que você gostaria de fazer no Pinterest. Tudo, assim, ó, olha no Pinterest todo o trabalho, todo o desenho que você gostaria de ter feito. E aí, foi tanto que daí eles cansaram. Eles falaram assim, ai, não. Eu falei, então tá, então agora vamos desenhar o que vocês, né, o que vocês estão querendo desenhar. Porque assim, isso aí já foi feito, né? Isso aí já foi feito e muito, na verdade, tudo já foi feito, na verdade. A graça é a gente achar a graça de poder fazer alguma coisa que a gente goste. Porque, assim, fazer original, sei lá, fazer uma coisa nova, assim, já foi feito. O negócio é trazer para a tua leitura de mundo, né, aquilo que já foi feito, ter uma nova leitura. E acho que é isso que é legal, talvez, tentar trazer, né. Eu uso muito o Pinterest, eu uso no meu processo, assim, eu começo a olhar um monte de coisa e começa a me dar nervoso. Falo assim, nossa, já fizeram isso, já fizeram, começa a me dar nervoso. Aí, quando eu vejo umas 50 imagens, ai, tá, pronto. Ai, vou fazer o meu agora. Agora eu vou desenhar. Porque já passou, porque você começa, a ansiedade passa uma hora, eu acho, assim, passa, não tem o que fazer. Alguém mandou alguma coisa aqui, eu vou ler. Peraí, Rosângela. Ana, você tem aluno em suas aulas que se frustra quando compara o trabalho que ele fez com o do outro e rasga e fala que não sabe desenhar? Então, eu não sei se eu cheguei a presenciar, não me lembro de rasgar, assim, de chegar ao ponto de rasgar. Mas eu acho que num grupo, por exemplo, a maior experiência que eu tive, assim, de desenhar em grupo foi grupo de modelo vivo. Então, assim, de ter 30 pessoas desenhando, né? E o modelo vivo é assim, você desenha, a pessoa muda de posição rapidinho, você tem que ser muito rápido, e depois eu gosto de colocar todos os papéis, todos os desenhos em cima da mesa, vamos olhar como é que cada um trabalhou, porque eu acho que tu aprende no traço do outro, né? Às vezes você não consegue resolver uma coisa, e você olha como é que a outra pessoa resolveu, e, enfim. E eu acho que vem, né, essa coisa assim ai, não dá, não consigo, não dá, não consigo. Mas eu acho que tem que, assim, tenta de novo, né? Tenta de novo, tenta de um outro jeito. Eu não sei, eu fico, às vezes eu me sinto assim sei lá, uma cheerleader, né? Não, gente, vamos de novo, vamos tentar de novo, vira, vamos fazer de novo. Aí eu invento um outro jeito, vamos desenhar sem olhar para o papel, agora vamos desenhar com cronômetro, agora a gente vai desenhar com a mão esquerda para quem é destro, né? Ou o contrário. Agora vamos fazer não sei o quê. Então, assim, eu acho que a representação do real ali, do que a gente está vendo, gente, já existe fotografia para isso, né? Acho que é graça a gente descobrir como é que faz um traço interessante, como é que você usa, sei lá, como é que você transforma aquilo, porque se for para deixar perfeito o real, tira uma foto e copia depois, né? Enfim, copiar. Você vai demorar uns 3 dias para fazer, mas faz, sabe? Mas, assim, eu acho que na hora ali você tem que talvez mostrar isso. O interessante é pegar essas outras coisas que, ai, tá, não tá aparecendo com o modelo, mas olha que interessante que você fez essa curva aqui, olha que legal que tá essa linha que tá aqui. Então, não sei, tem outras coisas para além de, ai, tá igual, não tá bom. Primeiro que bom e não tá bom e não tá bom é muito, muito ruim de falar, né? Tá bom e não tá bom. Por quê? Né?
Mas, assim, eu não sei, rasgar eu acho que eu não vi, eu não presenciei, não lembro, pelo menos. Mais perguntas, pessoal? A Mara Teis escreveu assim, ó, penso que o procedimento será similar, nos assustamos com o desconhecido, até conhecer, testar e retomar nossa humanização na vida. A Samanta também comentou, de certa forma, de uma certa forma, ela está se baseando no que já foi criado por mãos humanas. Mas isso é a primeira parte da fala da Maratês, que eu peguei aqui errado. Tá. Oi, gente, tudo Fala aí, bem? Mara, melhor. Eu fiz uma Eu tô bagunça aqui sem, com a tua... eu tô sem uma iluminação decente hoje, desculpa. Tudo bem, Ana? Um prazer te Bom, conhecer, Mara, viu? prazer. E estou aqui apaixonada apenas porque eu moro longe de você. Eu ia adorar fazer aula contigo. E eu falo do universo do design de moda, também estou fazendo doutorado agora na área de desenvolvimento de materiais didáticos, né? Que também é mega desafiador nesse mundo louco que a gente está aí, né? E aí a gente estava falando, aí vocês estavam conversando e assim conhecendo o teu trabalho e analisando os processos que eu também vou desenvolvendo no desenho, tanto de moda como no desenho de modelagem, que também é um desenho, né, dos contornos e tudo mais. E eu tenho testado a inteligência artificial em várias formas, e hoje, inclusive, tem uma ferramenta que chama Tome, que você não precisa nem escrever muito, você coloca uma frase, se ela te faz uma apresentação com imagens e PowerPoint, ou um storytelling, se tu preferir, né, nesse formato, em 10 segundos, assim, é uma loucura. E aí, o que eu percebo um pouco, assim, que eu falo com os meus alunos, assim como o computador, né, lá em 2000, começou a assustar um pouco a gente com Photoshop, com tantos aplicativos, eu não sei se eu estou olhando a inteligência artificial um pouco com esse olhar de, é mais uma ferramenta, só que lógico, ultra mega veloz, né? E aí essa foi a minha fala, assim, você estava explicando o teu processo, o Pinterest e tal, e eu fiquei fazendo uma analogia, assim, eu acho que a IA para mim é meio que isso, ela com a ultra velocidade, ela checa o Pinterest mundial aí dela, da velocidade dela, e de uma maneira muito rápida, sem repetir muito, ela apresenta um resultado, né? Que para a gente é assustador, lógico, a gente é humano, a gente mal dá conta de terminar o que a gente está pensando, né? E falar aquilo que está pensando. Imagina acessar tudo isso. Mas eu acho que quando a gente vai se aproximando disso que nos dá medo, né? E vai conhecendo, e se a gente não fizer isso como professora, também sou professora, os nossos alunos vão vir, né, ao nosso encontro com essas novidades e vão nos obrigar em algum momento a nos aproximarmos. Eu acho que passando o susto, a gente vai se reconectar e vai se reinventar, porque essa é a nossa diferença que eu entendo enquanto humano, sabe? E eu acredito muito na arte, na arte que eu entendo que está na nossa vida, né? No ser, né? Nas nossas aflições, nas nossas tristezas, nas nossas alegrias, enfim. E, ao mesmo tempo, eu percebo que todo esse choque da inteligência artificial tem nos feito repensar enquanto humanos, né? O que me diferencia dessa máquina, desse computador, né? Nessas relações que eu tenho hoje. Por exemplo, eu conheço a Maristela só né, mais pelo computador do que na vida real. Sou apaixonadíssima por ela, né? A gente, assim, no começo era assustador, até a pandemia, até 2 anos atrás, era inconcebível eu formar uma amizade, né? Assim, com alguém, e a gente é parceira, a gente está escrevendo, a gente se identifica, né? A Mara Rubia, minha xará, aliás, eu sou xará dela, né? Sempre foi uma pessoa que eu admirei de longe, de muito longe, e tantas outras aqui, né? E a gente lia livros e sabia das histórias e tal, e hoje a gente consegue ter essa proximidade. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que é normal esse susto, né? É normal a gente olhar para a geração que está chegando
e dizer, nossa, o que eles estão fazendo? Né? Minha mãe fez isso comigo. O meu pai achou uma loucura quando eu falei que eu ia ganhar dinheiro desenhando. Né? Então, sei lá, é só para a gente pensar um pouco e baixar um pouco, eu acho esse assustador, que a gente fala de inteligência artificial, a gente fica, meu Deus, ela faz isso, né? Sei lá, foi um prazer te conhecer. Tá? Ai, Teu trabalho é maravilhoso. obrigada. Bom, se não há mais perguntas, assim, eu acho que a Ana já deu uma né, uma super contribuição aqui. O pessoal que está aqui desde de manhã por causa do evento está bem cansado também. Então, eu acho que a gente pode hoje, né, encerrando por aqui, Marcela. E mais uma vez, Ana, nosso muito obrigada, né, pela tua generosidade, pela tua presença. Né, a gente já comentei no começo, né, mas a gente tem o volume 3 da nossa coleção aqui de paradidáticos, e a Ana está lá também contribuindo, né, convocando a gurizada, que são para adolescentes, é um foco de adolescentes, essa produção, a pensar também no desenho por outros caminhos, né? Então, desde já também, obrigada, Ana. Obrigada por a tua obra nos Muito inspirar. obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço, foi ótimo, sempre bom compartilhar vocês são umas queridas, enfim. Mas também fico à disposição se vocês quiserem depois, eu sei que está todo mundo cansado agora, mas se quiserem mandar e-mail, qualquer coisa do tipo. Eu gosto muito, assim, de ter esse retorno de professor quando leva trabalho para a escola, me manda o retorno, assim, como é que foi, enfim. Fiquem à vontade quanto a isso. Muito obrigada, um abraço a todos. Obrigada pela participação de todos. Tchau, gente. Fiquem bem. Obrigada, Ana. Obrigada.